secretário municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, excelentíssimo senhor Rogério Menezes. Bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar inicialmente o excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, da Câmara de Meio Ambiente do PJ São Paulo. Uma satisfação mais uma vez revê-lo em uma atividade tão importante. Cumprimentar o excelentíssimo doutor Renato Siqueira de Preto, juiz de Direito e coordenador regional da Escola Paulista de Magistratura. Cumprimentar o senhor Pedro Delamen Pupo Nogueira, presidente da Fundação José Pedro de Oliveira, registrando aí a importância do trabalho que essa fundação desenvolve e vem desenvolvendo nos últimos anos, inclusive em parceria. Cumprimentar a professora doutora Solange da Silva Teles, da Universidade Mackenzie, e também cumprimentar todos os demais presentes, pedir licença para fazê-lo nas pessoas da doutora Camila Torres, procuradora da AMAP de Santa Genebra, e também da doutora Andréia Strucha, supervisora da Secretaria do Verde e Desenvolvimento Sustentável de Campinas. Em breves palavras, esse quarto seminário de Direito Ambiental e Licenciamento vem numa hora muito importante, porque, enquanto presidente da Associação Nacional que congrega os secretários de Meio Ambiente, a ANAMA, nós estamos acompanhando, para e passo, as iniciativas legislativas existentes a respeito da Lei Geral do Licenciamento Ambiental, seja no Senado, seja na Câmara Federal ou no âmbito do Governo Federal, Ministério do Meio Ambiente e Casa Civil. E sou obrigado, com a responsabilidade que tenho, em nome do secretário de Meio Ambiente do país, a registrar a nossa enorme preocupação. Estamos bastante preocupados com os riscos de retrocesso na legislação ambiental brasileira, em particular no que diz respeito a esse importante instrumento que é o licenciamento ambiental. Eu não precisaria, talvez os senhores sejam conhecedores das iniciativas legislativas absurdas, sobre elas eu vou falar muito pouco de tão absurdas que são, mas é preciso pontuar. A PEC 65, ela atinge de morte, ela propõe mudar o artigo da Constituição da República Federativa do Brasil que trata do meio ambiente. Ela atinge de morte o instrumento do licenciamento ambiental. Então, dela, eu acho que a gente talvez seja o bode na sala para outras tentativas de retrocesso. Então, a PEC 65, a ANAMA se manifesta fortemente contrária e, inclusive, lançou uma campanha na internet, o PEC 65, Nem Pensar, que está buscando mobilizar a sociedade na resistência dessa proposta. O segundo das pérolas do retrocesso é o PL 654 do Senado, que propõe um licenciamento ambiental express para grandes obras públicas. Propõe que, uma vez protocolado o EIA-RIMA, licenciado está. Não pode parar o licenciamento das grandes obras. Então, a gente tem chamado licenciamento por decurso de prazo, Quer dizer, ele propõe, na verdade, o 654, que tem um prazo ali de 8 meses no máximo para você fazer o licenciamento. Então, tanto a PEC 65, que propõe aí que não pode parar, quanto o PL 654, que propõe que tem um prazo e passou aquele prazo tem que emitir licença, ambos propõem absurdos, atingem de morte o instrumento do licenciamento ambiental. Então, tirando esses dois, que a gente acha de tão absurdo, a sociedade já está, não tem ninguém defendendo, não tem nenhum setor defendendo, apenas os que apresentaram, mas nem o setor produtivo ousa defender essas iniciativas legislativas. Nós temos a questão da lei geral, através de um substitutivo que está sendo construído no âmbito do governo federal,
ao PL 3729 do deputado Ricardo Trípoli. Esse substitutivo, o governo veio interagindo pelo menos com as entidades da ANAMA e a ABEMA, que congrega os secretários de Estado, e construiu um texto, ao menos de razoável para bom, que a gente estava dizendo, olha, tem algumas coisas que a gente não concorda, mas não fere nenhum grande princípio, até no controle social estava um texto bastante importante, que estava trazendo de aperfeiçoamento, e isso estava no âmbito do Ministério do Meio Ambiente. Fechado o ciclo, nas reuniões que tivemos, ANAMA, ABEMA e IBAMA, esse texto foi para a Casa Civil. E aí a coisa desandou. Desandou. Os municípios não se sentem minimamente, sequer, não pode nem chamar de lei geral de licenciamento. Não pode. Porque não tem uma lei geral de licenciamento que não inclui os municípios. Pela lei LC 140, os municípios são parte desse sistema de licenciamento que é feito por uns impactos locais em âmbito local. Então, essa última versão que nós tivemos acesso, da versão da Casa Civil, que eu volto a dizer, ainda não é uma proposta oficial do governo, mas deve ser em breve remetida à Câmara Federal e lá vai tramitar, ela não atende minimamente. Vou dar 2 exemplos aqui, na visão dos municípios. O controle do uso e ocupação do solo é a atribuição dos municípios. Os municípios emitem certidão de uso do solo, no caso do licenciamento ambiental nas esferas superiores, emite o exame técnico municipal, que é um documento técnico dos técnicos que mais conhecem a realidade local onde o empreendimento vai ocorrer, que são os técnicos locais, do município, das entidades locais. Isso está garantido através da resolução 237 do CONAMA. O texto da Casa Civil retira essas atribuições prévias, preliminares, do município no licenciamento ambiental, alegando que é licenciamento em dupla, em 2 níveis. Não é. O que vai se fazer com isso? Aumentar a insegurança jurídica do empreendedor, inclusive, porque o Estado vai licenciar empreendimentos sem conhecer a legislação ambiental municipal, que pode ser mais restritiva em muitos casos. Isso é um erro enorme. E não é só esse. Existem outros problemas que eu não vou aqui numa fala de abertura aprofundar, e depois a doutora Andréa Strucho à tarde vai poder colocar a nossa posição, porque ela também tem nos assessorado na ANAMA nas questões ligadas à Lei Geral do Licenciamento. Eu queria, nessa fala de abertura, trazer esse desabafo, essa preocupação. Já o fiz em fala do ano anterior, do evento anterior, mas as coisas, apesar dos alertas do Ministério Público, de todo mundo que tem se mobilizado, continuam com risco muito grande de retrocesso. Eu acho que a gente precisa estar muito atento, já que a gente está reunido aqui formadores de opinião, desembargadores, juízes, procuradores, promotores, secretários, técnicos. A sociedade brasileira vai precisar reagir. Não só nesse tema, né? A gente tem visto, infelizmente, muitas situações de coisas que, de repente, numa madrugada dolorosa, entram em votação. Então, eu acho que o momento é muito difícil, muito delicado. O risco de retrocesso está aí colocado à nossa porta. E nós, cidadãos, líderes, precisamos nos manifestar com clareza e reagir para que a gente preserve as conquistas de mais de 30 anos de evolução da legislação ambiental brasileira. Muito obrigado, bom dia de trabalho. Com a palavra agora, o coordenador regional da Escola Paulista da Magistratura, excelentíssimo senhor juiz Renato Siqueira de Preto. Bom dia a todos. Aproveito de início para cumprimentar o doutor Ricardo Sintra, desembargador da Câmara Especial do Tribunal de Justiça do Meio Ambiente, grande parceiro nas nossas atividades do Núcleo de Campinas, principalmente no âmbito ambiental, né, na seara ambiental.
Aproveito também para fazer a nossa homenagem ao parceiro de seminário, já na 4ª edição, Dr. Pedro Pupo. Muito obrigado pela coparticipação. Na verdade, a Fundação é a grande mentora desse seminário, a escola ajuda, mas as meninas aqui, aproveito também para fazer o meu agradecimento para a doutora Camila. Ela e a Pérola são as responsáveis por esse evento hoje acontecer. E doutor Rogério, também o senhor, toda vez que convidado, faz questão de estar conosco, representar, mostrar qual é a cara de Campinas, o que Campinas pensa no âmbito ambiental. Muito obrigado pela presença. E, enfim, na mesa, a doutora Solange, que tenho certeza logo mais nos trará infindáveis conhecimentos nesse direito fundamental que nos é tão caro. E, enfim, aos senhores presentes. Os senhores são o motivo do nosso seminário. Sem os senhores, isso aqui não aconteceria, e não aconteceria já nessa 4ª edição. Então, fiquem com o meu abraço pessoal de cada um, para cada um de vocês, por estarem dispondo de tempo, de estarem aqui para ouvirem algumas ideias muitas vezes, que não serão as dos senhores, mas que são interessantes para nos tirar do desconforto. E, infelizmente, essa semana nos é muito triste. Aquilo que começou com uma alegria, algumas pessoas que levariam o sentimento, ou pelo menos a vontade de vitória de vários brasileiros, num episódio fatídico, deixam aí um momento de alegria e imensa dor, imensa lágrimas. Essa semana é difícil em razão disso, e também aproveitando desse momento que o nosso Congresso Nacional ele tem feito, e o que ele fez naquela madrugada desse mesmo dia, uma covardia no que tange aí a alguns projetos que nos são muito caros, em completo desrespeito ao princípio da separação dos poderes. Mas, se hoje a gente tem várias lágrimas, esse seminário, ele me dá uma motivação, porque esse seminário, ele é embasado na ideia de solidariedade. Tenho certeza, todos que estão aqui presentes, os palestrantes, por exemplo, todos são de fora, todos têm uma agenda hiper apertada, e estão aqui gratuitamente. Para quê? Para lançar ideias, para se colocarem aqui à frente dos senhores e tentarem discutir esse direito fundamental de terceira geração, lastreado na solidariedade, e que não é algo só para o presente, mas sobretudo para o futuro. Mas, embora com lágrimas, e aqui até me sinto o doutorado da senhora foi na França, né? De citar brevemente uma frase de uma escritora e filósofa francesa, Simone de Beauvoir. Ela bem representa, acho que essa semana, para mim. Ela diz assim: em todas as lágrimas há esperança. É isso que eu penso que será o nosso seminário. Muito obrigado. Agora com a palavra, o membro da primeira Câmara Especial de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, excelentíssimo senhor desembargador Ricardo Sintra Torres de Carvalho, representando também o diretor da Escola Paulista da Magistratura, desembargador Antônio Carlos Birinho. Senhoras e senhores, bom dia. Eu venho aqui em meu nome, eu sou da Câmara Especial do Meio Ambiente do nosso tribunal, eu sou o coordenador do Meio Ambiente da Escola da Magistratura, e também em nome do desembargador Antônio Vilém, que é o diretor da nossa escola, e que não pôde comparecer por outros compromissos, mas que manda da mesma forma esse abraço, essa recomendação a vocês. Eu cumprimento, não vou fazer a nomeação de cada um, já foram nomeados todos os membros da mesa que representam
não apenas a Fundação, que tanto tem ajudado o núcleo da Escola da Magistratura aqui em Campinas, como tem se esforçado por um desenvolvimento, uma atuação proativa em nome do direito ambiental. O secretário do Meio Ambiente de Campinas, já tive contato com ele, também tem tido uma atitude, uma atividade relevante na defesa desses princípios e nessa melhoria. Nós temos, foi mencionado, eu queria mesmo fazer uma menção, esse aspecto relevante pelo lado ruim e pelo lado bom que nós possamos extrair dessa tragédia ocorrida com o time da Chapecoense. De toda a tragédia nós podemos extrair apenas a dor, ou junto dela algum ensinamento. E eu faço, chamando a atenção dos senhores para um tema que para nós no direito ambiental é tão relevante, que foi a conduta do time da Colômbia e do governo da Colômbia, que transformaram esse momento e, de certa maneira, o título que eles passaram a ganhar, independente do jogo, num momento de solidariedade, num momento de respeito à Chapecoense, ao Brasil, inclusive oferecendo ao time que não jogou o título da Copa Sul-Americana que então se disputava. Essa mesma solidariedade, a rapidez com que eles agiram e o carinho que eles demonstraram para conosco, não apenas merece o nosso reconhecimento, como pode ser transplantado para aquilo que nós tratamos aqui, que é o respeito e a solidariedade que todos nós devemos a esse ambiente que nos cerca. Eu fui indicado para ser o mediador, e mais que mediador, não somente o apresentador da professora Solange Teles da Silva, que é tão conhecida nos nossos meios ambientais por todos os trabalhos e pela atividade que desenvolve. Ela é graduada pela Universidade de São Paulo, diplomada em estudos aprofundados em direito ambiental pela Universidade de Paris I, especializada na Rhodes Academy of Oceans Law and Policy da Rhodes Academy, doutora em Direito pela Universidade de Paris I e pós-doutorada pela mesma universidade. Professora do programa de pós-graduação em estrito sensu em Direito Ambiental da Universidade do Amazonas, professora da graduação e do pós-graduação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, pesquisadora do CNPq, membro suplente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança em 2 períodos, com experiência em diversas áreas do direito, ênfase em direito ambiental e direito internacional do meio ambiente. Só esse currículo já nos dá uma ideia da qualidade do que vamos ouvir. O tema aqui é Direito Internacional Ambiental e sua aplicação no Brasil. Direito internacional é inicialmente o estudo dos fatos difíceis que refletem os nossos crescentes problemas ambientais globais. Esses fatos incluem a mudança do clima, destruição da camada de ozônio, a perda da biodiversidade, da fauna e da flora, contaminação do ar, terra e águas através do mundo. Esses fatos são o desafio do estudioso do direito ambiental internacional e da sociedade a que pertencemos deve enfrentar com um direito internacional novo e mais poderoso. Esse estudo, direito internacional ambiental, também exige o estudo da atividade humana que causa cada problema ambiental e como essa atividade expandiu em decorrência do crescimento da população e do consumo. Esta atividade ameaça ultrapassar o limite ecológico da biosfera, se já não o fez. E este é o desafio que temos hoje, descobrir os limites da biosfera através da ciência e determinar a escala da atividade econômica que pode ser contida nesses limites, isto é, qual nível e qual desenvolvimento é de fato sustentável. Agora, diversamente do direito interno,
que é criado pelo legislador e aplicado, reforçado, feito cumprir pela força do Estado, o direito internacional não conta com nenhum corpo legislativo supranacional ou com um governo capaz de fazer cumprir a lei editada. Seu sujeito não é a pessoa, mas os Estados, que se vinculam apenas por consentimento, o que implica em um complexo processo de formação do direito, obtenção desse consentimento e depois de cumprimento do que foi feito. Como as normas internacionais é um termo que os senhores ouvem com alguma frequência, não sei se todos têm uma ideia clara do que significa, elas são usualmente divididas no que se chama de hard law e soft law. Hard law corresponderia no nosso direito interno à lei. São normas cujo descumprimento implica em algum tipo de sanção ou alguma forma de coerção de cumprimento. Exemplos mais comuns são os tratados e as convenções, princípios gerais internacionais, os costumes legais internacionais. Já soft law é uma categoria de norma internacional que vem se desenvolvendo ao longo dos anos e que não se encaixa nem como tratado, como princípio geral ou como costume. Tem uma natureza legal controvertida entre os estudiosos. Alguns dizem que a soft law ainda não é lei ou não é apenas lei. Seus instrumentos são declarações, códigos de conduta, diretrizes e outras proclamações de órgãos políticos das Nações Unidas, diretivas operacionais de instituições multilaterais, resoluções e proclamações de organizações até não governamentais. Embora sem natureza coativa de lei, elas podem assumem um peso normativo relevante. A jurisprudência, que é o tema que nós enfocamos no painel, cuida mais diretamente da norma interna. Nós veremos agora como tais normas internacionais percolam, se introduzem e refletem na nossa jurisprudência. Esse é o tema da palestra e eu, com muita alegria, meu cumprimento e minha admiração pessoal, que a professora já conhece, passo a palavra à professora Solange Teles da Silva.